também, né, é dia da gente falar sobre direito aqui no Portal RDC e o assunto de hoje é de pensionistas e herdeiros que podem pedir a revisão de aposentadoria após a morte do segurado, né, Cláudio? É verdade. Recentemente, o STJ proferiu uma decisão que favorece os herdeiros e pensionistas de segurados já falecidos. Ele reconheceu o direito dos dependentes e herdeiros pedirem a revisão da aposentadoria que deixou de ser pedida pelo segurado. Para falar mais sobre o assunto, toda segunda-feira a gente bate papo com o Dr. Guilherme Colim. Doutor Guilherme, muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Muito obrigado por abrir o espaço aqui mais uma vez para eu poder conversar sobre esse tema tão interessante que é o direito das pessoas e informações que podem mudar a vida das pessoas. Com certeza, o direito previdenciário me interessa muito ainda. Nós vamos conversar muito aqui no programa, porque eu estou numa caminhada aí quase no finalzinho, aí, depois de quase 35 anos. Mas eu espero que o tema de hoje não te interesse tanto. Né? Não. Aí já é um pouco diferente. Porque, doutor Guilherme, a grosso modo, como é que funciona? O herdeiro ou o pensionista pode discutir com o INSS sobre tudo que o segurado não discutiu quando do pedido da aposentadoria, ou seja, acabou falecendo, não fez o pedido adequado, pode ser discutido isso depois? Respeitado o prazo decadencial, o segurado, o dependente e o herdeiro, e nem sempre o dependente e o herdeiro são a mesma pessoa, o dependente e o herdeiro podem discutir com o INSS, sim, tudo aquilo que o segurado, falecido segurado, por falta de informação, por negligência, por preguiça, sei lá, não importa o motivo, tinha direito de discutir e não discutiu. E isso pode gerar impactos futuros, né, do benefício do valor da pensão por morte, além da questão das diferenças, além daquilo que o próprio segurado deixou de receber ao longo da vida. Agora, doutor, sobre o prazo, né? Tinha um prazo aí de 5 anos, o prazo de prescrição. Como é que são esses prazos? Carol, assim, existe dois prazos. O prazo de prescrição e o prazo de decadência. A prescrição, o prazo é de 5 anos, não corre contra os incapazes, contra o menor de idade ou aquela pessoa que foi interditada, a pessoa que perdeu a capacidade civil. O prazo de prescrição não corre, mas o prazo de prescrição de 5 anos... ele diz respeito ao recebimento do valor. Ou seja, eu tenho um direito X, um direito qualquer, e eu posso pedir o atrasado desde os últimos 5 anos apenas, mas o meu direito eu tenho. O prazo de decadência é de 10 anos. Houve um julgamento não tão recente assim, mas também não muito antigo do STJ, que colocou uma pá de cal nessa discussão e disse: o prazo de decadência é de 10 anos. O que é a decadência? Vamos traduzir. Decadência é a perda do direito em si. Então, imaginemos, a pessoa trabalhava como vigilante armado, como médico, como dentista, como enfermeiro, ou seja, exposto a atividades especiais. E aí ele poderia contar aquele tempo como especial e não o fez quando encaminhou a sua aposentadoria. Passou um tempo, ele assistiu um programa aqui da RDC e procurou um advogado e entrou com uma ação contra o INSS para discutir aquele enquadramento que ele teria. Muito bem, se ele encaminhou o pedido de aposentadoria há 10 anos ou mais, ele sofreu os efeitos da decadência. Ele perdeu o direito. Ele não poderá mais discutir aquele assunto porque passaram-se os 10 anos. Digamos que tenha passado mais de 5 anos e menos de 10. Ele sofreu os efeitos da prescrição, que é de 5 anos. Ele poderá pedir o valor retroativo desde os últimos 5 anos, mas o direito em si não morreu. O que morreu foi o direito de receber as parcelas vencidas há mais de 5 anos. Essa é a diferença entre prescrição e decadência. No caso da revisão de benefício previdenciário do falecido segurado, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o falecido marido, a falecida esposa, no caso da revisão da aposentadoria do falecido segurado, o prazo de 10 anos existe e começa a contar, da data em que o benefício foi concedido. Então, se o falecido formulou o pedido de aposentadoria há mais de 10 anos, não importa qual direito ele tinha. Se ele formulou aquele pedido há mais de 10 anos,
houve a decadência. Se ele formulou o pedido há menos de 10 anos, não houve a decadência. Então, se você está em casa, o seu falecido marido encaminhou um pedido de aposentadoria há menos de 10 anos, e ele teria algum direito de revisão previdenciária, você ainda está em tempo de pedir a revisão. E aí você se sujeitará ao prazo de 5 anos na discussão dos retroativos. Bom, e no caso, então, de conseguir pedir essa revisão, quais hipóteses de revisão que o dependente, ou no caso o herdeiro, né, pode formular, doutor Guilherme? Tanto o dependente como o herdeiro, Cláudio. Ele pode discutir tudo aquilo que um aposentado poderia discutir. Então, vamos imaginar, tempo de averbação. A pessoa trabalhou um período e não foi averbado aquele tempo, não foi computado aquele tempo, e isso interferiu no cálculo do benefício, no cálculo do valor do benefício. Vamos imaginar atividade especial, que eu falei há pouco. Vigilante armado, a pessoa trabalhou em temperatura muito alta, temperatura muito baixa, ruído. Eu costumo falar alto, né? Então, quando eu estou falando, o pessoal da equipe aqui se sujeita a ruído excessivo. Eu falo alto, falo acima de 85 decibéis, talvez. Então, ruído excessivo, um outro agente nocivo, eletricidade. O pizzaiolo. O pizzaiolo, a temperatura na frente de um forno de uma pizzaria. Então, o cara se aposentou, uma aposentadoria comum, e não pediu o enquadramento do tempo especial. Ele faleceu e a viúva ou o filho menor, ou quem seja, se ligou, se apercebeu que o segurado foi pizzaiolo durante 10 anos e aquele tempo ele estava exposto ao calor excessivo e isso não foi discutido na sua aposentadoria. Muito bem. Existe até 13 de novembro de 2019 a possibilidade do chamado cômputo do tempo ficto. Os 10 anos que o seu falecido pai, seu falecido marido trabalhou como pizzaiolo, pode ser computado com um acréscimo de 40%. Então, os 10 viram 14. E isso pode fazer grande diferença no cálculo do benefício. Existe a revisão da vida toda, que é a contagem, não de tempo, desculpa, a inclusão no cálculo das contribuições anteriores a julho de 94. Isso pode fazer diferença para muitas pessoas. Tempo rural também. Então, a viúva, o viúvo, o dependente e o herdeiro, que não seja dependente, mas que é herdeiro do aposentado, que faleceu, ele poderá pedir a revisão de todas essas hipóteses e usufruir dos reflexos financeiros dela. Bom, e os valores retroativos vão para o pensionista, doutor? Os valores retroativos vão para o herdeiro. Imaginemos o seguinte, nem sempre o herdeiro é pensionista. Imaginemos o seguinte, a pessoa falece e deixou uma viúva e deixou alguns filhos maiores de idade e capazes. Os filhos são herdeiros e não são dependentes. Então tem um retroativo. Aquele segurado trabalhou lá como pizzaiolo, como vigilante armado ou como o que for. Aquele tempo foi computado como especial. Sendo computado como especial, foi feito o recálculo do valor do benefício e a diferença dos últimos 5 anos são devidas pelo INSS. Muito bem. Este valor não vai para a viúva apenas, irá para os herdeiros do falecido, que são os seus filhos e mais a viúva, no exemplo que estou dando. Mas a diferença do valor da pensão por morte, esta beneficiará apenas o titular do direito à pensão por morte. No exemplo que utilizei, será apenas a viúva, uma vez que no exemplo que estou utilizando, os filhos são maiores e não são dependentes. Muito bem. Doutor Guilherme, para quem tem dúvidas, eu sei que tem o canal Saiba Direito, que inclusive ali coloca umas estratégias processuais, não é nada contra a lei, né? É só uma questão de estratégia muito bacana, que é o endereço. Cláudio, existe um preconceito quando se fala de estratégia, o pessoal entende que estratégia é malandragem. Não é. Não é. Estratégia é o que difere o advogado do despachante, nada contra despachante. Sim. Mas o advogado não é um mero encaminhador de documentos. Ele tem que pensar. Né? E a estratégia consiste nisso, consiste em tomar a melhor decisão para aquele caso concreto. E o Saiba Direito, o canal Saiba Direito no YouTube está bombando, 10 inscritos novos por dia, mais ou menos. Né? Opa! Estou com 4.300 inscritos e muitas pessoas me pedem sugestão de temas. Né? Então, e é sempre um prazer responder. Né? Então, redes sociais,
Facebook e Instagram. É CRJ Advogados, que é o escritório do qual sou sócio. Tem o meu pessoal também, no Instagram, colim.guilherme, no Facebook, Guilherme Colim. No YouTube, Saiba Direito, que estávamos falando agora. E WhatsApp, 51 99985 7991, telefone fixo, 51 3228 1219. Lembrando que no canal Saiba Direito, hoje tem vídeo novo, né? Hoje tem vídeo novo, que é a entrevista da semana passada. E terças às sextas tem vídeo novo também, todos os dias, né? Então, às 19 horas, que são vídeos curtos. E é importante que é para o leigo e também para os colegas advogados. Exatamente. Né, que bacana, muito bom. Saiba Direito, então, doutor Guilherme Colim, sempre às segundas-feiras aqui com esse comentário aqui pra gente, pro pessoal que acompanha o Portal RDC. Obrigado, doutor Guilherme. Até semana que vem. Uma ótima semana. Eu que agradeço, Cláudio, Carol, muito obrigado.